O deputado federal Paulo Gustavo Ganimi Alves Teixeira, mais conhecido como Paulo Ganimi. Paulo é um político, economista e engenheiro brasileiro filiado ao Partido Novo. Deputado Paulo, o senhor tem 5 minutos. Deputado Luiz Lima, fico muito feliz e honrado em estar fazendo esse, talvez, último discurso desse semestre. Nosso primeiro semestre legislativo dessa legislatura, 56ª legislatura da Câmara, sendo presidido por Vossa Excelência ou por você. Eu falo você, desrespeitando um pouco o protocolo, porque eu tenho em você um amigo que eu conheci antes de você me conhecer, torcendo por você nas piscinas, nas Olimpíadas, uma pessoa que eu, como bom brasileiro, sempre gostei muito de acompanhar os esportes e me recordo muito bem de vê-lo nadar, ainda como atleta olímpico. Isso, quando eu te conheci já na política, mas não ainda como candidato, quando você ainda era membro do Partido Novo, num dia de sol no Rio de Janeiro, onde a gente fazia um movimento, se eu não me engano, contra o fundo eleitoral ou o fundão eleitoral, e sem lembrar quem era você ali no calor do momento, eu lembro bem, eu me recordo que eu te pedi um folheto do Novo para distribuir para as pessoas na praia. E você riu, brincou comigo, e desde então a minha admiração, que era uma admiração apenas pelo atleta, passou a ser também uma admiração pela pessoa, porque a sua reação e a forma como você lidou, não só comigo, mas como todos que estavam ali naquele dia, foi algo muito bacana. E a nossa relação só se reforçou. A gente teve outros momentos ainda pelo Novo, você acabou saindo do Novo, e nos reencontramos, felizmente, na banca do Renova BR. Outra atividade em comum, fomos membros do Renova BR, um movimento muito bacana que nos ajudou a aprender sobre política, 2 novos parlamentares, 2 pessoas que nunca tinham feito campanha, e o Renova BR nos aproximou novamente. Estivemos juntos na banca, fomos selecionados juntos e depois estivemos juntos ao longo de 6 meses, se eu não me engano, onde convivemos nas aulas do Renova BR e nossa relação só se aproximou. E depois aqui, já como deputados, ambos, cada um por seu partido, eu pelo Partido Novo, você pelo PSL, e quis o destino que estivéssemos em partidos diferentes, mas quando olho as votações que temos aqui, quase que sempre estamos votando juntos. Mesmo quando, como foi o caso na semana passada, como votamos a reforma da Previdência, em que você, em 2 momentos, pelo menos, não votou como o partido pedia, mas votou alinhado com aquilo que você defendia, e eu falo isso com todo conhecimento, porque eu via você defendendo isso diariamente, não só aqui na tribuna, mas também nas conversas, não ter privilégios para nenhuma categoria. E você votou alinhado com a sua consciência, com aquilo que você acredita. Então isso me deixa muito feliz de ver que a pessoa que eu conheci quase 2 anos atrás continua sendo a pessoa que está aqui hoje como deputado federal e que faz um trabalho brilhante, um trabalho muito bacana, respeitando seus valores, respeitando suas diferenças e respeitando aquilo que você acredita. Isso só posso parabenizá-lo e fico muito feliz de estar aqui sendo presidido por você nessa sessão. E espero que essa amizade continue, porque não só é um prazer vê-lo como deputado, mas também vê-lo como amigo, que eu desfruto da companhia, a gente fala besteira às vezes também, brincando. Falando um pouco agora sobre esses 6 meses de legislatura, acho que foram 6 meses muito profundos para todos nós, para mim, para você, para todos os nossos colegas, em especial a última semana em que a gente votou a reforma da Previdência, uma reforma possível. Eu esperava mais, eu esperava que a reforma que já saiu da comissão um pouquinho desfigurada, fosse mantida aqui, pelo menos mantendo aquilo que a gente esperava que fosse a nova Previdência. Foi uma reforma boa, votamos no primeiro turno, votamos uma reforma que vai garantir uma retomada da economia brasileira, poderia ser mais, quem sabe, no segundo turno a gente não consegue trazer parte do que foi tirado, ou tirar parte do que foi incluído, para que a reforma seja ainda melhor. Eu acredito muito que essa reforma é fundamental para o Brasil voltar a crescer, e eu acho que a gente está fazendo o nosso papel. Eu fiquei muito orgulhoso na quarta-feira da semana passada, quando aprovamos, por 379 votos, essa reforma da Previdência. Foi um momento histórico, na minha opinião.
foi o maior quórum de votação legislativa aqui nessa casa nos últimos, não lembro, 20 ou 30 anos, e a gente teve a honra de participar desse momento, e de participar junto desse momento. E eu acho que a gente está agora num momento histórico, em um momento em que a gente pode fazer algo novo pelo país, algo que a gente vai garantir que as novas gerações tenham condições muito melhores do que aquelas que a gente está vivendo. Eu, recentemente, se eu não me engano, foi o Felipe Hermes do Sputnik que comentou: o Brasil vai voltar aos patamares de 2014, ou seja, de 5 anos atrás, somente daqui a 7 anos, em 2026. Ou seja, serão 12 anos em que o Brasil viveu na crise e conseguiu se recuperar da crise. Isso tudo se a gente conseguir cumprir com aquilo que a gente foi eleito para fazer. Então, são 12 anos. A minha sobrinha, Luísa, que nasceu há 5 anos, ela terá vivido os seus 12 primeiros anos de vida num patamar econômico pior do que aquele do ano em que ela nasceu. E a gente está aqui para fazer essa mudança, Luiz. Eu acho que a gente está aqui justamente para garantir que os parlamentares que foram eleitos, nós, os de oposição, os do centro, eu que sou independente, como os meus colegas do Novo, vamos votar pensando em todos. A sua fala recente, falando com uma pessoa que estava aqui na galeria, dizendo que muitas vezes você faz projetos e vota não pensando nos seus eleitores, pensando em todos os brasileiros, em especial todos os fluminenses, que nós somos do Rio de Janeiro, temos que pensar: o Brasil está mal, o Rio de Janeiro, que é um estado, e a nossa cidade também, a capital do Rio de Janeiro, que é uma cidade que sofreu muito nos últimos anos, sofreu demais. O Brasil sofreu e o Rio, seja a capital, seja o estado, eles sofreram mais ainda. E a gente está aqui para lidar com isso, para lutar por um Rio muito melhor, por um Brasil muito melhor. E eu tenho confiança que a gente vai ter coragem. E eu acho que essa votação expressiva, esses 379 votos, vão ser, sem dúvida nenhuma, um marco para mostrar que essa legislatura é uma legislatura corajosa, que não está pensando só na próxima eleição, que é o que geralmente as pessoas pensam quando votam, mas está pensando sim nas próximas gerações e também naquelas gerações que estão vivas hoje. Eu tenho 36, Luiz tem 41 anos, somos praticamente da mesma geração. Espero que vivamos ainda muitos anos para desfrutar também, não só minha sobrinha, meus sobrinhos, sua filha, grande nadadora, mas todos aqueles brasileiros que ainda vão desfrutar de muitos anos de um Brasil melhor, graças ao trabalho nosso, trabalho também daqueles que estão no Executivo, no Judiciário, no Legislativo Estadual, no Executivo Estadual e Municipal também. Mas é só um começo. Essa reforma da Previdência é o começo, é um marco para esse semestre, esse primeiro semestre que se encerra agora, nessa semana. Entramos em recesso e a gente vai trabalhar muito ainda nos próximos 3 anos e meio para que o Brasil seja ainda maior, que a reforma da Previdência seja só esse primeiro momento. Tem reforma tributária, tem reforma do Estado, reforma política, lei anticrime, tem muita coisa que a gente pode fazer. Desburocratização, a MP da liberdade econômica. O Brasil tem muito futuro, o brasileiro é bom. Eu acredito muito no brasileiro. Eu vivi 5 anos fora do Brasil. Os últimos 5 anos antes de voltar para me dedicar à minha campanha política. E eu vi o quanto os brasileiros são capazes, têm talento, têm dedicação, têm vontade de fazer melhor para a sua família, para as suas pessoas queridas, para o seu país também. E a gente tem que aproveitar isso. Se a gente que está aqui, nós somos líderes de um povo sofrido, de um povo que merece muito mais. Eu tenho certeza que a gente vai fazer essa mudança que os brasileiros precisam e que eles esperam de nós. Eles não votaram diferente nesse último ano porque eles estavam cansados apenas do que estava acontecendo. Eles votaram diferente porque eles tinham esperança, não só olhando para o passado, mas olhando para o futuro de um Brasil melhor. E esse futuro que eu quero deixar nessa legislatura, ao final dessa legislatura.
E a gente trabalhou muito nesses últimos 6 meses. Quando eu olho para trás e vejo o que a gente fez, eu comecei criando toda uma forma de gestão diferente do que a gente está acostumado na política, trazendo a minha experiência da iniciativa privada para a gestão pública, fazendo um gabinete compartilhado também com meu colega deputado estadual Alexandre Freitas, que foi eleito pelo Novo lá no Rio de Janeiro. Quando eu estou no Rio, eu trabalho no gabinete dele lá para economizar e também para ter mais sinergia com o trabalho legislativo estadual. A gente economiza verba, eu tenho uma equipe pequena, são 7 pessoas só no meu gabinete, eu tento usar só 50% da minha cota parlamentar. A gente fez um planejamento estratégico, temos visão, missão, valores, metas, indicadores, tudo isso muito importante para fazer uma legislatura, um trabalho parlamentar que gere resultado, que seja eficiente. Agora, aprendi muito também aqui, com os deputados que aqui estavam antes, deputados experientes, que a gente que está fora às vezes tem preconceito, acha que todo mundo que está aqui não presta. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que é o contrário, a maioria presta, por mais que você discorde deles. E o que difere cada um de nós, na verdade, é como chegar lá. Mas eu acredito que a maioria queira chegar no mesmo resultado, que é um Brasil melhor para todos. E essa troca de experiência e o relacionamento que você, Luiz, faz muito bem aqui, eu acho que é um dos exemplos de relacionamento com todas as esferas políticas, mesmo sendo de um partido que é tido como um partido de extremos, mas você não. Você é justamente a pessoa que eu mais vejo, ou um dos mais vejo aqui articulando com todos os lados. E eu aprendo muito com isso também. Eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que se dar bem com todo mundo. É claro, aquelas pessoas mal intencionadas, essas a gente não pode dar espaço. Mas aquelas que pensam diferente de você, que estão ali querendo o melhor para o país, mas que vem uma solução diferente para o país, a gente tem que respeitar. E é claro, quem sabe convencer, quem sabe um dia, e a gente viu isso aqui na aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência, que muitos deputados de partidos como o PDT, como o PSB, que são tidos de esquerda, e votaram junto com a gente a favor de uma nova Previdência, porque eles viram ali que a mudança era necessária. Então, eu acho que foi um semestre de muito aprendizado, de muita dedicação, de muito trabalho de todos nós. Estou muito feliz e honrado de estar concluindo esse semestre e muito motivado para começar o próximo, que em agosto comece aprovando o segundo turno da reforma da Previdência e depois a gente vai começar a reforma tributária. Eu vou estar lá na comissão junto com meu colega Alexis Fontaine, ele é titular, eu sou suplente, e muita coisa está por aí, tem o pacote anticrimes, coisas que a gente já falou, e eu acho que a gente vai fazer um ano fantástico e uma legislatura histórica para o Brasil, um Brasil novo, um Brasil diferente, um Brasil, inclusive, uma legislatura que a gente já viu nas votações, mais liberal na economia, que tenha valores que vão colocar o Estado no seu devido lugar. Não um Estado mínimo, como muitos falam, é um Estado eficiente, um Estado enxuto, um Estado que presta serviço para o cidadão e não que é servido pelo cidadão. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, presidente. Uma honra estar aqui com você. Obrigado, Paulo. Eu fico... Parece que a gente está vivendo um sonho, Paulo. Quando você lembrou, há 2 anos atrás, a gente em Copacabana, a gente nem era candidato. E estamos aqui e quis o destino, quis Deus, que nós viéssemos por partidos diferentes para que os dois estivessem presentes aqui nesse dia. Então, eu tenho muito orgulho de ter você como companheiro de plenário e eu tenho certeza que você vai fazer a diferença pelo Estado do Rio e pelo Brasil. Muito obrigado, Paulo. Obrigado.